E aí, Mauá, galera, bora pra mais um Mauá. Aqui é folha seca sem enrolação, manda like, ripa o vídeo e se inscreve, beleza? Dito isso, bora pra história. Esse cara é o Rojay, um ex-pro player depressivo que foi jogado num jogo de 60 andares e escolheu o modo inferno com 0,01% de chance de sobreviver. Só pra teimar? Antes de tudo isso fazer sentido, o brabo já estava ofegante num corredor escuro, escudo erguido, suor escorrendo. Tinha entrado pra teimar e agora corria pra não morrer. No segundo seguinte, ele desfere um chute que explode o inimigo igual saco de pancada. Pra um cara que vivia jogando no sofá, o moleque sabia bater. Mas o tutorial cobra caro. Ojai despencou no chão segurando o escudo, sangue saindo, gritando que nem porco no abate. Aqui no inferno não era cenografia. Foi quando o sistema cuspiu uma janelinha. Você aprendeu tolerância à dor nível 1. Ojai apertou o punho e jurou pra si mesmo. Nem fudendo eu morro nessa vala. Plot twist, o cara tinha brio. Os dentes trincaram, o suor escorreu, e o moleque depressivo encarou o teto do tutorial igual quem encara um boss final no último HP. Mas a história não começou com sangue, começou com uma escolha. Fácil, normal, difícil, infernal. 4 botões, 4 destinos. Naquele momento ele ainda não sabia que aquela telinha era a porta pro inferno. Por enquanto, segura a curiosidade. Voltamos pro inferno, Ojai no chão, perna preta de sangue, ofegando como cachorro atropelado. O sistema desgraçado adorou. Tolerância à dor nível 2 desbloqueada. Tolerância à hemorragia nível 1 desbloqueada. Cada porrada virava XP. Cada agonia, upgrade. O tutorial estava ensinando matando. Pra entender como o trouxa parou nesse cárcere, segura essa. 3 meses antes. Latas de cerveja empilhadas, 2 monitores ligados, e ele zoando um streamer qualquer, falando tão chato, tudo era chato pra ele. Tomava cerveja às 3 da tarde no meio das latas vazias. A vida do moleque depressivo cabia inteira naquela mesa. Antes disso, ele tinha jogado a toalha. Largou o esportes, abriu uma loja de conveniência com a poupança e enfiou os funcionários na linha de frente enquanto ele se trancava em casa. Com 26 anos, o cara já se considerava aposentado. A mão na testa não era cansaço. Era a confissão silenciosa de quem tinha desistido cedo demais. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, o brabo do moletão era o cara. Pódio, fones gigantes, camisa de time. Só que o mundo competitivo é uma esteira maluca, e quem para é destronado em semanas. Então ele largou tudo. E no presente, sentado no chão entre latas, ele admitia em voz alta: minha vida é uma merda. Era esse cara que o tutorial ia chamar. Foi nesse momento de autopena que a tela piscou diferente. Não era anúncio, não era notificação de jogo, era algo que não devia existir naquele monitor. Os olhos arregalaram. Aquilo não tinha lógica. Suor frio no rosto do moleque que não sentia nada há meses. Ele estendeu a mão para confirmar que era real. Uma janelinha flutuante no meio do quarto bagunçado dele. Coisa de filme da Marvel. Só que sem efeito especial barato. Era de verdade. E aí veio a frase que mudou tudo. Parabéns, Le Rojai. Você foi convidado para o mundo do tutorial. O ex-pro player ainda achou que era jogo, ainda achou que era resenha. Doce ilusão, fi. Primeiro ele riu meio sem graça. Achou que tinha bebido demais, que a cerveja tinha vencido, que ia dormir, acordar e nada daquilo ia continuar lá. Mas a tela insistiu e uma segunda janela apareceu por cima. Fácil, normal, difícil, infernal. 4 botões inocentes. Naquele momento, qualquer pessoa normal escolheria fácil. Só que o trouxa de moletão não era normal. Tinha sido pro player, tinha zerado tudo que o mundo gamer cuspiu na frente dele. Nunca tive dificuldade em nenhum jogo, ele murmurou. E então ele apontou o dedo pro botão infernal com a cara mais convencida do universo. Eu, Lee Rojay, sou invencível em jogos. Galera, esse foi o pior pitaco da vida dele. Ele acabou de assinar o atestado de óbito, tudo apagou. A próxima coisa que ele ouviu foi uma voz desconhecida mandando ele acordar. E o moleque depressivo abriu os olhos num lugar que não era o quarto dele. E estava no chão, tinha gente em volta, um cara ajoelhado, outro em pé. Ojai sentou rápido demais e olhou em volta, tipo bicho assustado preso na jaula. Um loiro de jaqueta branca gritou primeiro. Quem são vocês? Igual ele, tinha sido jogado ali sem pedir licença. Naquele momento, nenhum dos 4 sabia que estavam mortos por dentro. Que lugar é esse? Perguntou Ojai, ainda no chão, tentando entender se tinha caído na casa do vizinho ou na quinta dimensão. 4 pessoas presas. 3 caras e uma menina. Todos com a mesma cara de que porra é essa? O grupo do inferno tinha se formado e ninguém tinha sido consultado. Aí Ojai soltou o nome Fossas. As tais fossas gigantes que tinham aparecido no mundo inteiro nos últimos 30 min. O lourão surtou. Para de falar merda, fi. Mas no fundo ele sabia que era verdade. O bigodudo de terno, o único adulto do grupo, tentou apaziguar. Pessoal, calma. Como se calma fosse a moeda que ia resolver alguma coisa dali em diante. Hoje estendeu a mão, querendo explicação. O bigodudo virou perguntando o que era. O moleque depressivo tinha percebido alguma coisa que os outros ainda não. Seu corpo se recupera mais rápido aqui, o bigodudo soltou.
Ojai estava bêbado 2 min atrás. Agora estava sóbrio. Aquele lugar não era jogo, era outra realidade com outras regras. Então o bigodudo soltou outra bomba. Cada um precisava escolher uma arma inicial. Ojai arregalou. Naquele segundo ele entendeu, não era simulação, era jogo de verdade. E ele estava começando do nível 1. Quando deu o próximo piscar de olho, Ojai já não estava mais com os outros. Tinha sido teleportado para outro cômodo, sozinho, descalço, com cara de quem tinha levado um susto que não tinha como explicar. Olhou em volta e era um arsenal, espadas, escudos, lanças, arcos. Naquele instante, o trouxa de moletom percebeu que aquilo era exatamente como em centenas de RPGs que ele tinha jogado. Só que dessa vez o personagem era ele. Andou descalço de pedestal em pedestal igual criança em loja de doce. Cada arma era uma rota de vida. Cada escolha errada um caixão garantido na dificuldade infernal. O que eu escolho, fi? Pensou o moleque. Como ex-pro player, ele sabia que a arma inicial é tudo. Erra ali e o resto do tutorial vira sofrimento puro. Cruzou os braços e encostou a mão no queixo. Já tinha jogado tanto RPG na vida que sabia listar de cabeça as classes: tanque, atacante, suporte, curandeiro. A arma de longo alcance ele descartou rápido. Só serve se tiver um tanque protegendo, pensou. E aqui ninguém vai morrer por mim. E aí veio o cálculo frio do pro player. E se os inimigos não forem monstros e sim aqueles 3 que estão comigo? Como esperado, o trouxa de moletom já estava jogando xadrez enquanto os outros nem sabiam onde estavam. Foi nesse momento que caiu a ficha do tamanho do bagulho. Eu não sei nada desse jogo, mas de uma coisa eu tenho certeza. Minha dificuldade é infernal. Eita pavor. Decisão tomada, espada na mão direita e escudo na esquerda, combo clássico, equilibrado, brasileiro de raiz. Pra quem tem 0,01% de chance, melhor não inventar moda. Foi quando o sistema cuspiu na cara dele os nomes dos itens: escudo empoeirado, espada para crianças. Sim, galera, espada de criança. O cara que se gabou de ser invencível ganhou equipamento de menino de 8 anos. Olhou para os outros pedestais: machado enferrujado, arco rachado, lança torta. Todos os itens eram lixo. Como esperado infernal, o trouxa percebeu. O tutorial estava fazendo questão de dificultar. O sistema perguntou se ele queria confirmar. Oji respirou fundo. Era espada de criança ou nada? Vamos tentar a sorte. O moleque depressivo soltou, apertou sim e torceu para o universo não ter exatamente o senso de humor que estava prestes a ter. Num piscar, foi teleportado de volta para a sala onde os outros 3 estavam, escudo levantado por instinto, igual quem acabou de ser cuspido de um liquidificador interdimensional. O loirão de jaqueta branca já estava de saco cheio. Vamos seguir e deixar esse idiota para trás. Aquele cara era o típico playboy que não levou nem uma sacolada de cesto e já achava que mandava no mundo. Como você sabe disso tudo, fi? O trouxa de moletom perguntou pro bigodudo. Aquele homem de terno parecia conhecer o tutorial inteiro de cor. O bigodudo sorriu, gesticulou e Gengi, uma tela holográfica abriu no ar com a palavra inventário em letras gigantes, tipo solo leveling, mas com Sasuke versão tio CLT. Hoje olhou aquilo igual criança vendo neve pela primeira vez. Incrível, soltou. 20 anos jogando RPG e agora ele era o personagem. Imaginou guardar a espada e ela sumiu pra dentro do inventário. É igual a um jogo, soltou empolgado. Pela primeira vez em meses, o moleque depressivo tinha sorriso de gente viva. Apertou status com o dedo. A tela mascou o tal loading e cuspiu uma janela cheia de números. Hoje olhou e perdeu a empolgação na hora. Atributos miseráveis, força de mosquito, defesa de papel. Tão fraco, ele murmurou. Ali ele entendeu, o trouxa de moletom estava começando do chão. Aí o bigodudo apontou para outra função, a comunidade, um quadro de notificações onde dava para falar com gente de outras salas. Hoje soltou um em outras salas, curioso. Abriu a aba e viu, fácil tinha milhares de pessoas, normal, milhares. Difícil, várias centenas. E infernal, 4 pessoas, só eles, em todo o planeta. Naquele momento, só 4 desgraçados tinham escolhido infernal. E todas as 4 estavam naquela sala olhando umas para as outras. O bigodudo engoliu seco. O sorriso dele murchou. Aquele homem de terno tinha acabado de entender o tamanho do beiço. O loirão também travou. Aquela cara de marrento sumiu por um momento. Virou cara de quem percebeu que não tinha pra onde correr. A pretinha de saia vermelha apertou os lábios. Até a menina mais barulhenta do grupo ficou calada. Uja e perdeu a fala. Somos só nós? Plot twist do pior tipo. Em vez de milhares de jogadores na Infernal, ele tinha exatamente 3 aliados. E o destino do mundo infernal dependia daquele grupo capenga. Pra disfarçar o choque, o moleque foi mexer no relógio que o bigodudo tinha mencionado. Arrastou o canto da tela igual quem mexe em iPhone. E veio o cronômetro, 70 gás e 43 min até o tutorial começar de verdade. 3 dias. Era todo o tempo que eles tinham pra não morrer feito gado. 3 dias, Ojai murmurou. 3 dias pra aprender a usar uma espada de criança contra sabe-se lá o quê. Eita pavor. Mas o pro player começou a destrinchar o sistema na cabeça. Inventário, status, comunidade, era tudo arquitetura clássica de MMORPG. Aquilo era o playbook que ele tinha decorado a vida inteira.
Ele virou pros outros 3 e cravou. Esse jogo aqui é MMA ou RPG. Naquele instante, o trouxa de moletom virou comandantão sem ninguém perceber. O moleque depressivo tinha encontrado de novo o que sabia fazer melhor, analisar jogo. Mas, antes de assumir comando, ele fechou os olhos e soltou um travado. Ao apresentar-se para estranhos sempre foi a parte que o pro player odiava. O bigodudo, sempre o pacificador, sorriu e propôs. Já que estamos juntos pelo destino, por que não a gente se apresenta? Eu começo. O loirão soltou o nome num bufar de marrento. Shou Kyung-min. E por que porra a gente tá fazendo isso? Dava pra sentir no tom, o cara não queria nada com aquilo. Quando o bigodudo falou em cooperar, o loirão fez beicinho de adolescente. Cooperar? Eu pareço criança? Plot twist? Sim, ele parecia. Aí o trouxa do moletom soltou o currículo. Lee Ho-jae, 26 anos, e eu era pro player. A bomba foi acompanhada de sorriso constrangido. O loirão mudou de cara na hora. De marrento virou fã-clube. Incrível, eu também amo jogos, babou. Apaixonado por gamer assim, só Naruto torcendo pra Hashirama. Foi aí que a pretinha de vestido vermelho apareceu gritando com licença no meio da treta. Mal a galera dessa hora em diante que entra o caos. Park Soo, eu sou a maior fã de anime do universo, posso escrever 100 redações sobre o assunto. A galera tava no inferno e ela tava planejando dissertação sobre One Piece. Quando os ânimos abaixaram, o bigodudo propôs, vamos juntar tudo que a gente sabe. E começaram a destrinchar o sistema. Hoje aí fez o resumo, armas iniciais, status visível, várias pessoas, separação por dificuldade, e isso aqui é MMORPG clássico. O pro player tinha voltado da aposentadoria igual o Tom Brady do Super Bowl. Então cada um mostra a arma que pegou e a gente divide função no grupo, ele propôs. Era o pitaco mais inteligente daquela sala em horas. O bigodudo aceitou. Tridente, arma longa, ataque de retaguarda. Estilo Poseidon Light. O loirão soltou um machadão gigante igual quem mostra Pokémon raríssimo no recreio. Essa é minha arma, ô louco, mano. Cara fraco com machado pesado. E aí o pro player percebeu o drama. Machado, tridente, espada de criança. Todos escolheram arma de curto alcance. Naquele instante, o moleque depressivo já viu o filme. Ataque à distância contra eles e o grupo todo vira moído. Restava a pretinha de saia vermelha. Ela apertou a tela rezando. Por favor que seja arco, qualquer coisa de longe. O sistema cuspiu uma katana, lâmina enorme, igualzinho o personagem de anime que ela tanto amava. Mas para um grupo já sem range era a sentença final. Hoje viu os 4 lado a lado com as armas. Tridente, machado, espada de criança, katana, um arsenal só de close range. O grupo do inferno tinha a composição mais furada da história do tutorial. O brabo do moletom suou frio e murmurou a verdade nua. Esse grupo tá uma merda. Naquele momento ele tinha que ensinar essa turma a sobreviver. Eita pavor, Mauá galera, segura essa porque agora o tutorial é com eles. No dia seguinte, hoje ainda processava o tamanho do bagulho. Como um grupo pode ser tão ruim? Ele soltou olhando pros aliados de curto alcance. Comandantão sem comandados de verdade? Tutorial é onde ensinam a jogar, o bigodudo explicou pro loirão, como se estivesse falando com o sobrinho. Aprende ali ou morre ali. A pretinha bufou. Esperar 3 dias aqui? Não tô afim. Como se tivesse no shopping enrolando pra comprar cinema. Mauá, momente. Aí o pro player percebeu uma coisa, 3 dias não era tempo morto, 3 dias era oportunidade, janela pra treinar antes do massacre começar. Naquele segundo, o moleque depressivo desligou e o pro player ligou. Virou pros 3 e cravou. Vamos definir função de cada um e começar a treinar agora. Bora pra cima, fi. O brabo do machado virou o brabo do plano. O loirão, surpreendentemente, soltou uma boa. Tutorial pode levar direto a game over. Naquele momento, todo mundo lembrou e estavam na infernal. Hoje mostrou pra eles a fraqueza fatal. Todo o grupo era de close range. Se o inimigo atacar de longe, a gente morre. A imagem que veio na cabeça deles foi todo mundo voando no fogo de uma explosão. Aí o pro player começou a designar função. Espada e escudo, eu fico na linha de frente. Bloqueio o ataque e ataco junto. Apontou pro loirão. Você com o machado é o dano principal. Fica comigo na frente. O loiro empolgou na hora. Certo, podem vir monstros. Vai pra cima. Pro bigodudo deu cobertura, tridente alcance médio, retaguarda. Esse cara é pro player mesmo? Os outros admiraram. Comandantão na ativa. Quando ele esqueceu da pretinha, ela puxou o cabelo dele indignada. Com licença, e eu? Hoje tentou ser diplomata. Você fica na retaguarda pra ter mais segurança. Erro fatal. A pretinha explodiu num discurso de igualdade de gênero do tamanho de palestra do TEDx. O pro player tentando se explicar e ela. Hoje em dia eu tenho confiança o bastante para lutar do seu lado. Plot twist, ela tava certa. Aí ela sacou aquela katana gigantesca em pose de protagonista de anime. O Jai só conseguiu pensar, essa daí tá se achando protagonista de anime, fi.
Mincy, o eterno pacificador, intercedeu. Senhorita Suá, vamos seguir o pitaco do Rojai só por enquanto, beleza? A gente escolheu o Infernal, o bigodudo reforçou. Nossa segurança tá em risco, vamos ouvir o pro player. Aí ela aceitou treinar e mandou ver. Espada erguida, brilhando, gritando o nome do golpe. Julgamento eterno. Cara, em qualquer outro contexto seria épico. No grupo dela era constrangedor. Os outros 3 ficaram parados olhando. Que porra é isso? Cada vez que ela atacava, gritava o nome do golpe. Era o equivalente a chamar Uber e gritar férias em Cancún no app. O bigodudo, no auge da paciência, tentou explicar. Senhorita, katana corta, não perfura. Ela respondeu, chamando ele de velhote, e seguiu gritando golpes errados. Mal a momento puro. Mas Ojai percebeu outra coisa importantíssima. A sala de espera curava ferimentos, restaurava armas quebradas, ninguém sentia fome nem sono. Tradução: ali eles podiam S-fooder no treino sem consequência. Por que a gente não troca de função e vê quem se adapta melhor onde? O pro player propôs. O loiro Kyungmin aceitou na hora. Pra ele tudo era pretexto pra mostrar serviço. Bora ver quem é o melhor líder. O loirão soltou com um sorriso de quem nunca liderou nem grupo de TCC. Vai pra cima, fi. Ele zoou um dos colegas. Boa viagem pro inferno? Errê. O loirão era marrento, mas pelo menos botava energia. A pretinha viu os 2 trombando e perguntou se aquilo era normal. Hoje sorriu e sua cultura de RPG. Disputa de ranking resolve no porrada vale tudo. Aí ela soltou, sorrindo de canto. Achei que você fosse o líder, Ojai opa. Galera, opa em coreano é tipo mano gato. O moleque depressivo ficou desconcertado na hora. Aos poucos, Ojai soltou o passado pra ela. Pais que exigiam nota máxima, carreira pro player precoce, aposentadoria precoce. Resumindo, trouxa de moletom que tinha jogado a toalha cedo demais. Naquele momento, alguma coisa nos olhos dela mexeu com ele. Talvez fosse o sorriso. Talvez fosse o fato de que pela primeira vez em meses alguém estava interessado de verdade no que ele tinha a contar. Em paralelo, o loirão estava chorando para trocar de arma com o bigodudo. O bigodudo recusou com classe de mestre Yoda. O valor de uma arma se revela nas mãos da pessoa certa, jovem Padawan. A pretinha de olhos dourados riu. Pena que não tenho pipoca para assistir esses 2. Era Big Brother da masmorra. Hoje riu junto. Foi a primeira risada genuína dele em meses. E era engraçado pensar que tinha precisado de inferno para ele rir de novo. 3 dias passaram. Treino até cair. E aí no relógio, 10 dias do tutorial começar de verdade. Malha, galera, segura essa porque agora a brincadeira morre. Os 4 lado a lado. Lança, espada de criança, katana, machado. Olhar sério, 36 AD de treino na cara. Chegou a hora, o bigodudo murmurou. O loirão sorriu meio besta. Nunca treinei tanto na vida. Vindo dele, era uma confissão dolorosa. O bigodudo agradeceu de verdade, só cheguei aqui graças a vocês. Tio CLT virou tio CLT mais humano. Eles ficaram lado a lado encarando o portal que ia abrir. 4 estranhos que 3 dias antes nem se conheciam. Agora eram a única chance um do outro. A pretinha sorriu serena, como se já tivesse aceitado o que viesse. Aquela menina barulhenta tinha um silêncio profundo. Ojai sorriu de canto. Era o sorriso do pro player que tinha voltado da aposentadoria. Modo solo leveling on. A hora chegou, o sistema sussurrou. Aquela cena ficou na memória de Ojai por arcos e arcos depois. Um campo de energia verde envolveu os 4. O portal pulsou. Tudo ali dentro era luz e fluxo, e ninguém sabia o que ia ter do outro lado. E aí veio o golpe mais cruel do tutorial até ali. O sistema soltou single player, cada um sozinho. 3 dias treinando em grupo e o jogo separou todo mundo. Plot twist desgraçado. Todo aquele treino foi em vão? O loirão gritou em pânico. 3 dias de função, sincronia, estratégia, tudo jogado no lixo num segundo. O grupo do inferno tava virando indivíduo do inferno. Mas Ojai cortou. O treino não foi em vão. Sorriso firme. Comandantão na ativa. A gente aprendeu como cada um luta. Isso conta. O sistema cuspiu. O portal vai abrir em instantes. O tempo deles juntos estava acabando. Hoje se viu envolvido por uma luz verde que crescia em volta dele. Sentiu o corpo se preparando para ser puxado para outro lugar. Coração disparou. Comandantão treme. Os 4 foram envolvidos em partículas verdes que subiam pelo corpo deles. O que é isso? Pessoal! Ojai gritou. Naquele segundo ele percebeu o quanto aqueles 3 tinham virado importantes. Vejo vocês depois, se cuidem, o trouxa do moletom soltou enquanto era teleportado. Era o que ele tinha para dar, um adeus de quem não sabia se seria reencontro ou despedida final. Os 3 responderam ao mesmo tempo, se cuidem. Loirão, bigodudo e pretinha, a primeira vez em 3 dias que falaram em uníssono. Portal ativado. Sistema cuspiu o cronômetro, 24H para completar o estágio. Um dia para atravessar o primeiro andar do inferno. E estágio do tutorial, dificuldade infernal. Primeiro andar. O nome apareceu em letras gigantes na cara dele. Era oficial, o inferno começava ali.
Ojai apareceu num corredor escuro de pedra, espada e escudo na mão. O sistema cumprimentou, bem-vindo ao tutorial, frio na barriga. Aquele lugar não tinha cara de tutorial, tinha cara de masmorra de boss final. Mas o moleque depressivo desligou de vez. Quem apareceu foi o brabo do escudo, sorriso de quem entrava em um match decisivo. Finalmente começou, ele murmurou, e o tutorial nunca esteve tão pronto para destruir alguém. O portal cuspiu Ojai num corredor estreito de pedra. Iluminação fraca, ecos longos, cheiro de mofo digital. Era exatamente como aqueles começos de dungeon que ele tinha jogado 1000 vezes, mas agora em modo VR e sem fone para atirar. Ele sorriu, era o sorriso de quem tinha esperado por isso. 36 ata treinando para esse momento. Finalmente, fi. Avançou no corredor com o coração batendo no ritmo das tochas. Bom, bom, bom. Cada passo era cálculo, cada sombra suspeita. Olhou para trás e, opa, o portal ainda estava lá, brilhando verdinho, não tinha fechado. Algo apitou. Uma pequena luz pulsou perto do portal. O sistema sempre falava primeiro antes de cobrar. E veio a pergunta, voltar para a sala de espera do primeiro andar? Sim ou não? Ojai regalou. Aquilo era ouro puro. Aquilo mudava tudo. Posso voltar para a sala segura sempre que quiser? Que legal! O pro player exclamou. Naquele instante ele encontrou o exploit. Aquilo era o save point disfarçado de menu de retorno. Mas tinha alguma coisa cintilando no chão também. Uma plaquinha retangular. Ojai chegou perto para investigar. Quando pisou em cima, partículas verdes envolveram ele inteiro. Uau! Era ativação de algum buff, talvez. Game design clássico. Não piscar, voltou para a sala de espera. Vazia. Os outros 3 não tinham voltado ainda. Como esperado, ninguém aqui. Soltou uma risada de canto. Terminei o tutorial em 1 minuto. Para qualquer trouxa do tutorial, parecia vitória. Para ele, era a prova de que o jogo era explorável. Já entendi que dá para voltar quando eu quiser, ele murmurou olhando o relógio. Mas tinha uma coisa que ele ainda não sabia. E quando o tempo se esgotar, 24 horas para terminar o estágio, se o cronômetro zerasse e ele ainda estivesse na sala de espera, o que aconteceria? Mistério do sistema desgraçado? Foi quando ele lembrou. A sala de espera regenera ferimentos. Recuperação automática. Aquele era o pulo do gato. E aí veio a sacada do pro player. Mesmo se eu estiver à beira da morte no tutorial, eu sobrevivo se voltar pra cá em tempo. Galera, esse foi o momento em que o trouxa de moletom virou comandantão do réu oficialmente. Vamos lá, sorriso largo, escudo erguido. Era hora de testar o exploit no campo de batalha. Foi quando outra pessoa voltou também. Partículas verdes ao redor, era a pretinha de saia vermelha com cara de surpresa. Plot twist romântico do nada. Ojai, opa! Ela gritou. Ele soltou suar. Eles tinham descoberto a mesma coisa, mais ou menos no mesmo tempo. Mente de gamer brasileiro reconhece mente de otaku. Ela confirmou pra ele tudo que ele já tinha calculado. A recuperação ainda funciona. Se você se machucar, volta pra cá. Pra 2 nerds, falar de mecânica de jogo é flerte. Olharam pro relógio, 23 aras e 42 min. E nenhum sinal do loirão e do bigodudo. Não acho que eles vão voltar, ela disse baixinho. Naquele segundo, eles 2 entenderam. Alguém do grupo já podia estar morto. Ojai abriu a aba Comunidade, Sala Infernal, 4 pessoas. Número inteiro, eles ainda não morreram. O contador de Infernal era basicamente o termômetro de mortos. Antes dela voltar pro tutorial, ela puxou a manga dele meio acanhada. Ojai, opa, tenho um pedido pra te fazer. Ela tocou o braço do pro player com cuidado. Ojai olhou pra ela meio surpreso. Era o tipo de toque que cara nenhum esperava em meio a um tutorial infernal. A pretinha travou, parou de respirar. Naquele segundo, a otaku barulhenta sumiu, sobrou uma menina confessando alguma coisa que ela mesma não queria admitir. Os rostos chegaram perto. Ojai achou que ela ia beijar ele. Plot twist romântico em meio ao inferno. Mal a galera. Mas ela não beijou. Sorriu gentil e soltou. Quando a gente voltar pra terra, quero saber mais sobre você. Galera, mesmo no inferno, o cara conseguiu ganhar uma intenção amorosa. O moleque depressivo virou crush de gente. Hoje sorriu, sem palavras. Só conseguiu soltar um beleza tímido. O pro player não tinha XP em conversa romântica. Ela sumiu nas partículas verdes. Ele ficou ali sozinho, escudo no braço, olhando o teto cintilante. Pela primeira vez em muito tempo, tinha alguém esperando ele voltar. Respirou fundo. Certo, era hora de voltar para o tutorial. E agora ele tinha motivo dobrado para não morrer. Abriu a tela de status para revisar. Era ritual de pro player antes de match importante. Encostou pra frente com um sorriso de garoto malandro. Vamos começar isso. O comandantão tinha a cara de quem ia transformar o tutorial em mineiro de XP. Suor no rosto, olhar firme. Quem quer que sejam, podem vir pro pai. Naruto, modo 9 caudas, versão brasileira. Bora pra cima. 30 minutos depois. Nada. Zero monstro. Zero inimigo. Zero porrada. Ojai olhando em volta, tipo carro novo sem motor. Como assim? Nada aconteceu? Mas o pro player sabia. Silêncio em RPG é o pior sinal. Não baixe a guarda, ele falou pra si mesmo. Tutorial infernal não dá brinde.
Ding, você aprendeu concentração de batalha nível 1 e força de vontade nível 1, sem matar nada, só por ter ficado vigilante. Aquilo era ouro. Ele olhou para as notificações sem entender de primeira. Hã? Hoje olhou para a mão. Skills nascendo do nada. Eu ganhei XP, ele murmurou. Mas ganhou como? Sem combate? Sem morte? Aí o pro player começou a destrinchar o segredo. Foram duas passivas, não ativas, passivas, que rodam sozinhas o tempo todo sem comando. Ele estava ficando mais forte só por estar ali atento. O sistema explicou na própria tela. Habilidades dividem em duas categorias. Ativas, você dispara apertando. Passivas, rodam sozinhas no fundo. Em todo RPG, ativa é a skill que você usa apertando o botão. Passiva é a que liga sozinha quando você cumpre condição. E ele tinha desbloqueado duas, só ficando alerta no corredor vazio. Concentração de batalha, força de vontade. As duas vieram porque eu fiquei atento. O pro player conectou os pontos. Cumpra condições, ganhe skill. Esse é o sistema. E aí veio o insight do nível solo leveling. Se eu fizer o máximo de ações possíveis, eu desbloqueio o máximo de skills. O comandantão tinha decifrado a engrenagem central do tutorial. Tenho que contar isso pros outros, ele pensou. Talvez postar na comunidade. Mas hesitou. Tinha alguma coisa estranha no ar. Olhou para o corredor longo de pedra. Tinha algo diferente, como se a iluminação tivesse esfriado 2 graus. O tutorial tinha acabado de notar que ele tinha sacado o exploit. Energia explodiu ao redor dele. Braços abertos, expressão de fúria contida. Bagulho ficou pesado num instante. Mas o quê? Ojai arrancou correndo para a direita. Algo grande tinha vindo para cima dele do nada. O ar pesou. O suor escorreu. Que atmosfera é essa? Era a presença de alguma coisa muito mais forte do que o trouxa de moletom estava preparado para encarar. Antes que ele conseguisse erguer o escudo direito, uma pancada do tamanho de caminhão cruzou o corredor. Sangue voou. O pro player não viu o golpe, só sentiu o impacto. Mauá, galera, é desse ponto que tudo desanda. O impacto jogou Rojai pelo corredor. Costas no chão, sangue saindo do nariz. Ele nem viu o que era, só sentiu a parede da realidade descer na cara dele. Arga! O grito ecoou pelo corredor. O brabo do moletom finalmente entendeu que a dor era real. A dor era 100% e o jogo não estava brincando. Minha perna, caralho, perna em frangalhos, sangue escorrendo. Ele tinha levado uma pancada na canela que faria qualquer atleta da NBA chorar. Alguma coisa enorme acertou o chão do lado dele. Estilhaços voando, ele só percebia era arma de longo alcance, e ele estava sem nenhuma. Uma flecha! Eu fui atingido por uma flecha? Plot twist do pior tipo. O inimigo dele estava atacando de longe, exatamente a fraqueza que ele tinha previsto. Mais flechas, mais sangue. O moleque depressivo deitado igual saco velho jogado em depósito. O cara invencível em jogos virou alvo de tiro ao alvo. Tolerância à dor nível 1 desbloqueada. O sistema desgraçado tirando proveito do sofrimento dele. Cada agonia vira progressão. Outra mensagem. Outra skill passiva, o corpo dele estava aprendendo a aguentar pancada na velocidade da luz. Bagulho era doideira. A dor é real. Se eu morrer aqui, o que acontece comigo? A pergunta que ele tinha enterrado nos últimos 3 dias agora subia até o cérebro dele. Game over significava morte de verdade? Mais notificações empilhando. Dor nível 2, hemorragia nível 1. Ele estava virando uma esponja de dano só pra continuar vivo. Será que vou morrer assim, fi? O brabo do moletom percebeu o ridículo. 26 anos, pai morto, carreira morta. E agora a vida dele ia acabar fugindo de flecha num corredor de pedra. Um golpe direto no peito, sangue jorrou da boca dele em onda escura. O corpo dele estava aguentando porque o sistema cobrava XP em pancada, mas a alma dele estava em colapso. Estou morto. Aceitação. Pela primeira vez em horas, o pro player desistiu. O moleque depressivo voltou só pra dizer, foi até aqui. Ofegando no chão, ele falou pra si mesmo, se continuar assim, eu morro mesmo. E aí veio uma ideia maluca. Ele soltou um soco no chão, sangue na boca, mas alguma coisa estalou no cérebro do pro player. Naquele momento ele lembrou. De novo! É isso aí, eu posso recomeçar. A sala de espera. A regeneração automática. Se ele voltasse antes de morrer de vez, ele se curava inteiro. Plot twist. Eu posso morrer e recomeçar? Em qualquer outro jogo, isso seria normal. Naquele tutorial infernal, era um exploit que ninguém tinha mapeado. O comandantão do Hell tinha acabado de descobrir os saves coming do inferno. Na cabeça dele pulsaram os outros 3. Bigodudo, loirão, pretinha, o grupo capenga. Os 3 que estavam esperando ele voltar. Não posso largar eles. E veio algum lampejo de memória. Uma violência antiga, sangue e pessoas com forcado. E em contraste, sorrisos. Mãe, irmão, vida que ele já tinha perdido na terra, não ia perder a chance de voltar. Ding. Concentração de batalha nível 2. A vontade pura dele virou XP. O sistema estava recompensando ele por não desistir.
E veio o sorriso da pretinha, aquele sinal de paz que ela tinha feito antes de partir. Quero saber mais sobre você quando a gente voltar. Aquela frase era um cabo de aço puxando ele de volta. Não posso desistir, o punho dele bateu no chão, o moleque depressivo morreu naquele segundo. Quem se ergueu foi o brabo do escudo. Vou concluir esse jogo. Ele se impulsionou pra frente, costas em farrapos, ferimento sangrando. Esse foi o momento em que o trouxa de moletom virou oficialmente comandantão do réu. Modo solo, leveling ativado de verdade. E o sistema, sempre na hora certa, perguntou de novo. Voltar para a sala de espera do primeiro andar? Ojai sorriu por dentro. Era o botão de escape que ele tinha descoberto. Mas antes ele ergueu o escudo redondo sobre a cabeça, chuva de flechas, e a outra mão estendida para ativar o retorno. Como pro player veterano, ele extraiu o valor até no último segundo de exposição. Din din din, você aprendeu despertar nível 1. Galera, despertar. Em RPG, despertar é skill nível mestre. Aquilo não era skill comum, aquilo era anúncio. O corpo dele despencou na ativação do portal, energia drenando dos ferimentos, mas a cabeça do pro player estava queimando de empolgação. Jude ia, sangue da boca, suor escorrendo, mas a viagem de volta tinha começado. O moleque depressivo estava sendo cuspido de volta para a sala segura. Levantou-se cambaleando, olhou para a sala vazia. E os outros? O comandantão tinha sobrevivido, mas o time dele? Cadê? Abriu a comunidade. A tela mascou aquele loading sacana de novo. E a tela cuspiu o número. Ojai olhou, travou, sentiu o ar faltar. O quê? Como porra? Isso é possível? Mal a galera. É desse ponto que o vídeo acaba. Porque o número que ele viu mudou tudo. Manda like, hypa o vídeo e se inscreve, beleza? E me conta nos comentários o que você acha que o Ojai viu naquela tela. Tô esperando teu palpite, fi. Bora pra mais um Maua no próximo.